Olá, eu sou Marli Holande e sejam bem-vindos a este canal. Hoje vamos dar prosseguimento, dar a sequência à leitura do livro de Osho, Amor, Liberdade e Solidão. O capítulo 2, a segunda parte, a continuação do capítulo 2. Crie uma energia de amor à sua volta. Ame o seu corpo, ame a sua mente, ame todo o seu mecanismo, todo o seu organismo. Por amor, entenda aceitar-se como é. Não se reprima. Só nos reprimimos quando detestamos algo. Só nos reprimimos quando estamos contra algo. Não se reprima, porque reprimindo-se, como irá observar? E não podemos olhar nos olhos do nosso inimigo. Só conseguimos olhar nos olhos dos nossos amados. Se não se amar a si mesmo, não poderá olhar-se nos seus próprios olhos, no seu próprio rosto, na sua própria realidade. Observar é meditar. Esta é a palavra de Buda para a meditação. Observa é o lema de Buda. Ele diz: acautela-te, está alerta, não sejas inconsciente, não te comportes como um sonâmbulo. Não funciones como uma máquina, como um robô. É assim que as pessoas estão a funcionar. Mike tinha se mudado para um apartamento. Ele decidiu que devia travar conhecimentos com o vizinho da frente. Quando a porta se abriu, teve a agradável surpresa de ver uma jovem loura lindíssima, cujas curvas se distinguiam num robe curto e transparente. Mike olhou-a de frente e titubeou. Olá, eu sou o seu novo açúcar da frente. Pode emprestar-me uma chave na vizinha? As pessoas vivem de modo inconsciente. Não têm consciência do que estão a dizer, do que estão a fazer. Não estão atentas. As pessoas procuram adivinhar, não procuram ver. Não têm qualquer discernimento, não podem ter. O discernimento surge unicamente através de uma grande vigilância, então poderá ver com os olhos fechados. Neste momento, você nem consegue ver com eles abertos. Você adivinha, você interfere, você infere, você ilude-se, você projeta. Grace está deitada no divã do psiquiatra. Feche os olhos, relaxe, diz o psiquiatra, e tentarei uma experiência. Ele tira um chaveiro de couro do bolso, abre-o e agita suas chaves. O que é que este som lhe lembra? Pergunta. Sexo, murmura ela. Então ele fecha o chaveiro e toca na palma da mão da rapariga. O seu corpo fica rígido. E isto? Pergunta o psiquiatra. Sexo, murmura Grace agitadamente. Agora abra os olhos, instrui o médico, e diga-me o que fiz que fosse sexualmente evocativo para si. Hesitante, com as pálpebras bem abertas e trêmulas, Grace viu o chaveiro na mão do psiquiatra e corou profundamente. Bom, para começar, gaguejou, pensei que o primeiro som era o abrir do fecho das suas calças. A sua mente está constantemente a projetar, a projetar-se. A sua mente está constantemente a interferir com a realidade, colorindo-a, moldando-a e formando-a de modo próprio. A sua mente nunca lhe permite ver a realidade, permite-lhe ver somente o que você quer ver. Grande verdade que o Osho nos diz aqui, né? Que a gente vê por conta daquilo que a gente foi condicionado, por conta também de memórias passadas ou daquilo que a gente anda assistindo, vendo e anda pensando demais. Então a gente faz associações que por essas duas histórias aí, não tem nada a ver, né? Os cientistas pensavam que os olhos, os ouvidos, o nariz e os outros sentidos, bem como a nossa mente, não eram mais do que portais para a realidade, pontes para o real. Mas hoje já não pensam assim. Hoje eles dizem que todos os nossos sentidos e mente não se encontram abertos ao real. Ao invés, defendem-nos dele.
Somente 2% da realidade consegue ultrapassar essas defesas. 98% do real é mantido de fora, e os 2% que atingem a sua mente e o seu ser não são o mesmo real. Ao passar por tantas defesas, tem de se confrontar com tantos processos mentais que, quando finalmente o atingem, já não é o mesmo. Meditação significa pôr a mente de lado para que não interfira com a realidade e para que você possa ver as coisas como elas são. Nossa, muito bom, né? A meditação você vê, você não pega esse processo mental que você fez de todas as suas memórias para colocar um significado. A gente dá realmente o significado das coisas de acordo com o que elas são, né? Como elas são. Mas por que é que a mente interfere? Porque a mente foi criada pela sociedade. É um agente da sociedade dentro de si. Lembre-se de que não está a seu serviço. É a sua mente, mas não está ao seu serviço. Ela conspira contra si. Foi condicionada pela sociedade, a sociedade incultou muitas coisas nela. É a sua mente, mas já não funciona para o servir, funciona como um agente da sociedade. Se for cristão, funciona como um agente da igreja cristã. Se for hindu, a sua mente é hindu. Se for budista, a sua mente é budista. E a realidade nunca é cristã, hindu ou budista. A realidade é simplesmente ela própria. E é muito verdadeiro isso que o Osho nos diz, porque isso tudo são os condicionamentos. Porque aqui especificamente no caso das religiões, quando nós professamos, né, uma fé católica, evangélica, hinduísta ou budista, e a gente vai nessa linha de pensamento, né? Então a gente acredita e faz daquilo que nós aprendemos, a nossa realidade, não abrindo espaço para ver, para sair fora da caixinha, que é o que nós dizemos hoje em dia com tanta frequência, porque a realidade é simplesmente ela própria. Tem de se colocar essas mentes de lado, a mente comunista, a mente fascista, a mente católica, a mente protestante. Existem 300 religiões na Terra, grandes religiões e pequenas religiões, e pequeníssimas seitas, e seitas dentro de seitas, 300 ao todo. Assim, existem 300 mentes, 300 mentalidades, e a realidade é só uma. A existência é única, a verdade é única. Meditar significa pôr a mente de lado e observar. O primeiro passo, ame-se a si mesmo, ajudá-lo-á espantosamente. Olha que legal, né? Esse ame-se a si mesmo, né? Da gente não deixa a interferência externa mais fazer parte da nossa vida, né? Daí a gente consegue observar, né? E é muito interessante o se amar. O se amar é olhar para si, né? É se entender, é se conhecer, e esse amor ele pode ser estendido, né? Ajudá-lo-á espantosamente. Por se amar a si mesmo, terá destruído muito do que a sociedade incultou em si. Libertar-se-á da sociedade e dos seus condicionalismos. É isso aí, né? Nós somos condicionados mesmo a reproduzir até os pensamentos. Não são os meus pensamentos, né? Eu penso geralmente o que pensam os meus pais, os meus professores, os padres, os líderes religiosos de uma forma geral. E eu passo a acreditar naquilo porque as crenças, elas ficam fixas dentro de nós porque vêm de pessoas que nós confiamos, que são geralmente exemplos para nós, né? São essas figuras da nossa casa, dos professores, de alguma religião, são pessoas que têm um grande poder. Então isso vira uma crença dentro de nós, né? E por isso somos condicionados a ser aquilo que o outro já é, e pensar da forma com que o outro pensa. E o segundo passo, primeiro é ame-se a si mesmo, né? O segundo passo é observar.
simplesmente observar. Buda não diz o que deve ser observado. Tudo. Caminhar, observe o seu caminhar. Comer, observe-se a comer. Tomar uma ducha, observe a água fria que cai sobre si, o toque da água, a frescura, o arrepio que percorre a sua coluna. Observe tudo hoje, amanhã, sempre. Virá um momento em que conseguirá observar-se a dormir. Esse será o derradeiro passo na observação. O corpo adormece e permanece um observador desperto, observando silenciosamente o corpo adormecer. Este será o derradeiro passo na observação. Neste momento, o que acontece é precisamente o oposto. O seu corpo está desperto, mas você está adormecido. É muito legal isso, né? Ele diz aqui que nós estamos aí despertos, né? Enquanto estamos andando, fazendo as nossas coisas no dia a dia, mas no fundo a nossa mente está adormecida, não está vendo a realidade. E quando nós estamos dormindo, quando a gente aprende com essa meditação a descansar, a gente consegue ver aquele corpo simplesmente que não tem a importância que nós damos a ele. Nessa altura, você estará desperto e o seu corpo adormecido. O corpo precisa de descanso, mas a sua consciência não precisa de dormir. A sua consciência é consciente. Está alerta. Esta é a sua verdadeira natureza. O corpo cansa-se porque vive sob a lei da gravidade. É a gravidade que o cansa, por isso, andar depressa cansa-o facilmente. Subir escada cansa-o rapidamente, porque a gravidade pesa sobre si. De fato, estar de pé é cansativo. Estar sentado é cansativo quando se deita direito na horizontal. Só então você dá algum descanso ao seu corpo, porque está sintonizado com a lei da gravidade. Quando está de pé, vertical, está em desacordo com esta lei. O coração tende a bater com mais força. Mas a consciência ela não funciona sob a lei da gravidade. Ela nunca se cansa. A gravidade não tem qualquer poder sobre a sua consciência. Não é um rochedo, não tem peso. Ela funciona por leis completamente diferentes. A lei da graça, ou como é conhecida no Oriente, a lei da levitação. Gravidade significa atrair para baixo. Levitar significa elevar-se. O corpo é constantemente atraído para a terra, por isso chega um momento em que se deita na sepultura. Este será o verdadeiro descanso para ele, cinzas a cinzas. O corpo voltou às suas origens, o turbilhão cessou, agora não há conflitos. Os átomos do seu corpo só terão realmente descanso na sepultura. A alma eleva-se cada vez mais alto. À medida que se for tornando mais vigilante, começará a ganhar asas, então o firmamento será seu. O homem é uma confluência entre a terra e o céu, entre o corpo e a alma. Então, chegamos aqui ao final do capítulo número 2. Então, até a próxima leitura e muito obrigada por estarem comigo.